O lamento da La Chorona, a lenda esquecida de Tijuana. Tijuana, para muitos, um playground de excessos. Uma terra de ninguém onde as regras se dobram e o amanhã é uma incógnita. Mas por trás das luzes neon e da música alta, existe uma Tijuana mais antiga, mais sombria. Uma Tijuana de vielas apertadas, casas em ruínas e histórias sussurradas em bares mal iluminados. É lá, nos cantos esquecidos, que a verdadeira essência da lenda que vou contar floresceu. Esta não é uma lenda que se ouve nos guias turísticos, nem mesmo nos livros de folclore. É um segredo guardado, uma cicatriz na alma da cidade, transmitida de boca em boca entre aqueles que viveram a Tijuana de verdade, a Tijuana que sangra. Nossa história começa em meados do século XX, numa Tijuana, em efervescência, mas ainda bruta. Uma cidade de oportunidades para alguns e de armadilhas mortais para muitos. Imaginem as ruas de terra batida, o cheiro de churros misturado com o de gasolina e fumaça de cigarro, os edifícios baixos, com cores desbotadas pelo sol inclemente, e a constante agitação de pessoas vindas de todos os cantos em busca de uma vida melhor. Entre esses sonhadores e desesperados, vivia uma mulher chamada Helena. Helena não era como as outras. Não tinha a beleza estonteante que atraía olhares, nem a malícia que garantia a sobrevivência fácil nas ruas traiçoeiras. Ela era simples, com olhos que carregavam a melancolia das montanhas de onde viera e uma voz que era um sussurro, quase inaudível. Ela sonhava com uma vida modesta, talvez um pequeno negócio, uma casa com um jardim, longe do tumulto. Mas Tijuana, meus amigos, tinha outros planos para Helena. Ela trabalhava como lavadeira, seus dias passados curvada sobre tanques de água fria e sabão forte, as mãos marcadas pelo esforço. Vivia em um pequeno quarto alugado nos arrabaldes da cidade, onde o cheiro de esgoto se misturava com o de totinhas frescas. A solidão era sua única companheira, mas Helena não se importava. Ela encontrava consolo em pequenas coisas. O pôr do sol alaranjado sobre as colinas, o canto distante de um mariachi, em alguma cantina. Mas até mesmo esses pequenos prazeres eram ofuscados por uma nuvem constante de desespero. Tijuana exigia mais do que ela podia dar, e a pobreza era uma corrente que aprendia com cada dia que passava. Foi então que conheceu Ricardo. Ricardo não era um homem de bem, era um cafetão, um parasita que se alimentava da miséria alheia, um predador que usava o charme e a promessa de uma vida melhor como isca. Ele a viu na rua, tão frágil e vulnerável, e sentiu o cheiro da inocência nela, algo raro e valioso em Tijuana. Com palavras doces e promessas vazias, Ricardo teceu uma teia ao redor de Helena. Ele prometeu tirar de sua vida de penúria, oferecer-lhe conforto, uma família, talvez até o amor que ela tão secretamente ansiava. Helena, ingênua e desesperada por uma saída, caiu na armadilha. A solidão a cegou para os sinais de perigo que piscavam ao seu redor, como as luzes quebradas de um letreiro velho. Eles se casaram. Um casamento rápido e silencioso, sem festividades, apenas o mínimo para ser legal. Nos primeiros meses, Ricardo manteve a farsa. Ele a tratava com uma cortesia forçada, comprou algumas roupas novas para ela, e por um breve período, Helena sentiu um raio de esperança. Mas a máscara de Ricardo não demorou a cair. A verdadeira face do homem se revelou. As palavras doces deram lugar a gritos, as promessas a ameaças, e o falso afeto a uma brutalidade fria e calculista. Ricardo não a queria como esposa, ele a queria como propriedade, mais uma fonte de renda em seu império de vícios. Ele a forçou a trabalhar nas casas noturnas, não como lavadeira, mas como algo que Helena jurava nunca se tornar. A cada noite, um pedaço de sua alma era arrancado, e seus olhos, antes melancólicos, agora carregavam um vazio que era mais aterrorizante do que qualquer pesadelo. Helena tentou resistir, implorou, chorou. Mas Ricardo era implacável. Ele a lembrava constantemente de sua dívida, das promessas que ela havia feito, do lugar onde ela estaria se não fosse por ele. Aos poucos, a força de Helena se esvaiu. Ela se tornou uma sombra de si mesma, vagando pelas ruas de Tijuana à noite, seus passos arrastados, seu olhar fixo no vazio. As outras mulheres, acostumadas àquele tipo de vida, a olhavam com pena, mas também com um certo desdém, pois Helena ainda carregava um resquício da pureza que elas haviam perdido há muito tempo. Então, algo inesperado aconteceu. Helena descobriu
que estava grávida. Num primeiro momento, um lampejo de alegria, um calor tênue em seu peito gelado. Um bebê, algo seu, puro, uma chance de redenção. Ela se agarrou a essa esperança como um náufrago a um pedaço de madeira no oceano revolto. Ela acreditou que a criança poderia mudar Ricardo, suavizar seu coração de pedra, que o amor de um filho traria luz para a escuridão que a engolia. Mas a realidade de Tijuana era cruel. Quando Ricardo soube, sua fúria foi avassaladora. Filho significava despesa, um fardo, algo que atrapalharia seus negócios. Ele a agrediu, a ameaçou e exigiu que ela se livrasse da criança. Helena se recusou. Aquele bebê era a única coisa boa em sua vida, a única promessa de um futuro que não fosse apenas escuridão. Ela o escondeu o máximo que pôde, as roupas largas disfarçando o inchaço. Mas Ricardo não era tolo. Ele percebeu, e sua crueldade atingiu novos patamares. Ele a trancava em casa, a privava de comida, a forçava a trabalhar mesmo em seu estado avançado. Helena suportou tudo, cada dor, cada humilhação, por aquela pequena vida que crescia dentro dela. Quando a hora chegou, Helena deu à luz sozinha, em um quarto imundo, em meio à dor e ao medo. Era uma menina, pequena e frágil, com olhos que pareciam os dela, cheios de uma melancolia precoce. Helena a segurou em seus braços, sentindo um amor tão avassalador que por um momento, a escuridão do mundo pareceu desaparecer. Ela a chamou de sol, pois a menina era o único raio de luz em sua existência sombria. A presença de sol, no entanto, não acalmou Ricardo. Pelo contrário, sua crueldade se intensificou. Ele via a criança como um estorvo, uma boca a mais para alimentar, um obstáculo para os seus planos nefastos. Ele batia em Helena, ameaçava a criança, e as poucas moedas que Helena conseguia esconder para comprar leite eram descobertas e roubadas por ele. A desnutrição, o cansaço extremo e o constante medo foram minando Helena. Ela via sua filha definhar, os pequenos choros de fome cortando sua alma. O desespero de Helena atingiu seu ápice. Uma noite, enquanto o sol chorava de fome e Ricardo dormia embriagado, Helena tomou uma decisão terrível. Uma decisão nascida da mais pura agonia. Ela acreditava que, se não fosse por ela, só teria uma chance, uma vida longe daquele inferno. Em sua mente perturbada pela dor e pela privação, ela concebeu um plano desesperado: entregar Sol para alguém que pudesse criá-la com amor e cuidado, alguém que a protegesse de Ricardo e da miséria de Tijuana. Naquela noite, sob a luz fantasmagórica da lua, Helena pegou o Sol nos braços, cobriu-a com um xale surrado e saiu para as ruas escuras. Ela andou por horas, os pés descalços nas pedras afiadas, o coração dilacerado a cada passo. Procurou por casas com alguma luz, por portões que parecessem acolhedores. Mas a Tijuana da noite era impiedosa. Portas fechadas, janelas escuras, rostos estranhos que a olhavam com desconfiança. O medo de ser vista por Ricardo a impedia de pedir ajuda abertamente. Finalmente, exausta e sem esperanças, ela chegou a um dos bairros mais pobres de Tijuana, onde as casas eram pouco mais que barracos feitos de metal e papelão. Ela viu uma luz bruxuleante em uma pequena cabana e, com as últimas forças, deixou o Sol na soleira da porta, embrulhada no xale. Ela bateu levemente e correu, sem olhar para trás. Correu até que seus pulmões ardessem, até que as lágrimas turvassem sua visão, até que o som de seu próprio choro se misturasse ao vento noturno. Mas a Tijuana cruel ainda não havia terminado com Helena. Enquanto ela corria, tropeçou em algo no escuro, caindo violentamente. Um grito de dor ecoou, abafado pelos sons distantes da cidade. Seu tornozelo estava quebrado, uma dor lancinante que a imobilizou. Ela tentou se arrastar, mas não conseguiu. Deitada no chão úmido e frio, a dor física era ofuscada por uma dor muito maior, a dor da ausência de sol, a dor da decisão que a rasgou por dentro. Foi então que ouviu um barulho. Passos pesados se aproximando. Ela levantou a cabeça com dificuldade e viu a silhueta de Ricardo emergir da escuridão. Ele a havia seguido. Seu rosto, iluminado apenas pela lua, estava contorcido de raiva. Ele a arrastou de volta para casa, ignorando seus gritos e súplicas. A cada passo, Helena sentia o chão tremer sob ela, e a imagem de Sol, indefesa e sozinha, se fixava em sua mente. Ricardo a trancou novamente, e por dias, Helena viveu um tormento indizível. Ele a torturou, não
apenas fisicamente, mas também psicologicamente, zombando de sua fraqueza, de sua loucura. Helena, já frágil, começou a se perder em sua própria mente. A culpa a corroía, a ausência de sol era um buraco negro em seu peito. Ela gritava por sua filha, chamava seu nome, e seus lamentos ecoavam pelas paredes sujas do quarto. Ricardo, impaciente com seus choros, a trancou em um porão escuro e úmido, para que seus gritos não incomodassem seus negócios. Ali, na escuridão e no frio, a mente de Helena finalmente cedeu. Ela imaginava a filha, chorando, com fome, perdida. Ela se culpava por tê-la abandonado, por não ter sido forte o suficiente para protegê-la. Os dias se misturaram às noites, e a fome e a sede se juntaram ao desespero. Ela arranhava as paredes. Tentava cavar uma saída, mas suas mãos estavam fracas, e a esperança havia morrido. Uma noite, semanas depois do abandono de Sol, ou talvez fossem meses, Helena não sabia mais. Ela ouviu um barulho do lado de fora. Passos, vozes. Ricardo, ele estava com outros homens, todos bêbados, suas risadas grossas ecoando pelo chão acima dela. De repente, a porta do porão se abriu, e a luz ofuscou seus olhos. Ricardo a arrastou para fora, seus olhos injetados de sangue. Ele e seus comparsas a levaram para um lugar que Helena nunca havia visto, um beco sem saída nos confins de Tijuana, onde o lixo se acumulava e o cheiro da morte pairava no ar. Ali, sob o véu de uma noite sem estrelas, Ricardo fez a coisa mais cruel que alguém poderia fazer. Ele a humilhou, a ridicularizou e, em um ato final de depravação, ele a assassinou. O corpo de Helena foi jogado em um valão, entre o lixo e os restos de animais, como se nunca tivesse existido. A Tijuana que a consumiu, agora a descartava como um objeto inútil. Mas, como vocês sabem, no Rastros do Medo, a morte nem sempre é o fim. Às vezes, é apenas o começo de uma nova forma de existência, uma existência assombrada pela dor e pelo arrependimento. Pouco tempo depois da morte de Helena, os habitantes dos bairros mais pobres de Tijuana começaram a ouvir. Noites frias e úmidas, quando o vento uivava entre os barracos, um som era carregado no ar. Um lamento, não um choro comum, mas um uivo prolongado, um gemido de agonia que parecia vir do fundo da terra. As pessoas, acostumadas aos barulhos noturnos da cidade, inicialmente ignoraram, mas o lamento persistia, crescia em intensidade, parecendo se aproximar e se afastar, como se a fonte estivesse vagando sem rumo. Era um som que gelava o sangue, um choro que não era humano, mas que carregava toda a dor e o desespero de uma alma perdida. E então começaram a ver vultos, sombras que se moviam pelas vielas escuras, perto dos valões onde o lixo se acumulava. Uma figura alta e esguia, vestida com trapos, com os cabelos longos e desalinhados que pareciam flutuar no ar. Era uma mulher. Seu rosto, quando visível sob a luz fraca dos postes quebrados, era uma máscara de tormento. Olhos fundos, cheios de uma dor que nenhuma vida poderia suportar. E a boca, sempre entreaberta, parecia soltar o lamento que assombrava a noite. Era a La Chorona de Tijuana. Mas esta Chorona não era a lenda tradicional, a que se ouve em todas as partes do México. Esta Chorona não buscava seus filhos afogados. Ela buscava algo mais, algo perdido na imensidão da cidade. Ela vagava pelos becos mais escuros, pelos terrenos baldios, pelos esgotos a céu aberto. Sempre chorando, sempre chamando, não por em misijos, mas por sou, me sou. Donde estás? Os moradores mais velhos, aqueles que se lembravam de Helena e de seu trágico fim, sussurravam a verdade. Era o espírito dela, preso entre dois mundos, incapaz de encontrar a paz enquanto sua filha estivesse perdida. O espírito de Helena, agora conhecido como a Chorona de Tijuana, não era apenas um fantasma. Era um lembrete vivo da crueldade que a cidade podia infligir, da inocência esmagada e do amor materno levado ao limite da loucura. A lenda cresceu, alimentada pelos encontros aterrorizantes. Pessoas que ousavam sair de casa tarde da noite, especialmente nos bairros mais pobres, relatavam ter visto a Chorona. Alguns juravam que, ao vê-la, sentiam um frio intenso, um calafrio que não vinha do vento. Outros diziam que o lamento dela podia ser ouvido a quilômetros de distância e que trazia consigo um cheiro estranho, uma mistura de mofo, sujeira e algo que parecia flores murchas.
A chorona não era agressiva, não tentava machucar ninguém. Ela apenas vagava, sua busca incessante e desesperada. Mas sua presença era suficiente para aterrorizar. As crianças eram as mais sensíveis à sua presença. Contava-se que se uma criança fizesse muito barulho à noite, ou se perdesse na rua, a chorona poderia aparecer, seu lamento se tornando mais intenso, como um aviso, ou talvez, um lamento por uma criança que ela nunca pode proteger. Alguns pais, para assustar seus filhos e mantê-los seguros dentro de casa, diziam: se você não se comportar, a chorona vai te levar. Ela está procurando uma criança para chamar de sua. A lenda se entrelaçou com o folclore local, ganhando novas nuances e detalhes macabros. Contava-se que, às vezes, a chorona aparecia perto das pontes sobre os riachos, onde as águas corriam lentas e poluídas. E que, se você olhasse atentamente para as águas escuras, poderia ver uma sombra fantasmagórica se contorcendo, como se procurando por algo que havia sido perdido nas profundezas. Mas o que aconteceu com Sol, a filha de Helena? Essa é a parte da lenda que permanece em aberto, um mistério que alimenta a busca incessante de a chorona. Alguns dizem que a família para quem Helena deixou Sol a encontrou e a criou como sua própria filha, em um lugar distante, longe da maldição de Tijuana. Outros sussurram que Sol não sobreviveu, que a miséria da cidade a engoliu, e que é por isso que o lamento de Helena nunca cessa. E ainda aqueles que, com um brilho sombrio nos olhos, afirmam que Sol se tornou algo mais, algo que vive nas sombras da cidade, uma herdeira da dor e do desespero de sua mãe. A verdade, como em muitas lendas, está perdida nas brumas do tempo e nas histórias distorcidas pela boca do povo. Mas o impacto da lenda de A Chorona de Tijuana é inegável. Ela se tornou um símbolo, uma personificação da dor e do sofrimento, que muitas mulheres enfrentaram e continuam a enfrentar nas ruas de Tijuana. Um lembrete sombrio de que, em algumas cidades, a miséria e a violência podem criar monstros mais reais e aterrorizantes do que qualquer conto de fadas. A lenda também se manifestou em locais específicos. Há um antigo túnel, agora em desuso, que ligava algumas das primeiras casas da cidade a um antigo cemitério. Dizem que o lamento da chorona é mais forte lá dentro, e que se você for corajoso o suficiente para entrar, sentirá um ar frio e denso, e ouvirá os ecos de um choro que parece vir de todas as direções. As paredes do túnel, úmidas e mofadas, parecem soar o próprio desespero, e os sons de pingos de água ecoam como lágrimas caindo no chão. Outro local associado à lenda é um antigo poço, agora selado, em um terreno baldio perto do centro histórico. Era um poço de onde muitos dos moradores mais pobres tiravam água na época de Helena. Acredita-se que, nas noites de lua nova, quando a escuridão é mais profunda, a figura de a chorona pode ser vista agachada perto do poço, seus ombros tremendo com um choro, como se revivesse a memória de seu sofrimento e a sede que sentiu em seus últimos dias. O ar ao redor do poço se torna pesado, carregado com a melancolia de um passado que se recusa a ser esquecido. E o que dizer dos relatos mais modernos? Tijuana mudou, se modernizou em muitos aspectos, mas as velhas vielas e os segredos ainda existem. Mesmo com a cidade vibrante e barulhenta, o lamento de a chorona ainda é ouvido por alguns. Taxistas noturnos contam histórias de passageiros que desaparecem do banco de trás, deixando para trás apenas o eco de um choro. Moradores de rua, aqueles que vivem à margem da sociedade e que veem o que a maioria ignora, juram que já se depararam com a figura alta e esguia, seus olhos vazios encarando-os por um segundo, antes de se dissipar no ar. Um dos relatos mais arrepiantes veio de um grupo de jovens exploradores urbanos, que, desafiando a razão, decidiram investigar os locais mais assombrados de Tijuana. Eles se aventuraram no túnel abandonado, suas lanternas cortando a escuridão úmida. Gravavam tudo, com a intenção de postar no YouTube, em busca de likes e fama. No entanto, o que eles encontraram superou suas expectativas mais selvagens. Ao chegarem à metade do túnel, um silêncio pesado caiu sobre eles. O som de seus próprios passos parecia abafado. Então, um dos garotos, o mais cético do grupo, sentiu algo tocar seu ombro. Ele se virou bruscamente, mas não havia nada. Um frio intenso percorreu sua espinha. Ele tentou rir, mas o riso ficou preso em sua garganta. Na gravação do vídeo,
Um sussurro indistinto pode ser ouvido, tão fraco que mal era perceptível, mas para quem ouvia com atenção, parecia chamar um nome: Sol. A voz fantasmagórica pareceu desencadear algo. A lanterna de outro membro do grupo começou a piscar descontroladamente, e o som de gotejamento de água aumentou, parecendo as batidas de um coração. O terceiro garoto, o que segurava a câmera, virou-a em direção a um dos nichos escuros na parede do túnel. Por uma fração de segundo, uma silhueta esguia e escura parecia estar ali, envolta em sombras, e os olhos, mesmo na escuridão, pareciam brilhar com uma luz fraca e opaca. Não havia detalhes faciais, apenas a forma de uma mulher, e o vazio aterrorizante de seus olhos. Os garotos, tomados pelo pavor, soltaram um grito uníssono, largaram as câmeras e lanternas, e correram para fora do túnel, o som do choro, agora inconfundível, ecoando em seus ouvidos. A gravação termina abruptamente com os sons de seus gritos e a respiração ofegante, enquanto a câmera, caída no chão, capta apenas a escuridão e o som distante de um lamento que parece durar uma eternidade. Eles nunca mais voltaram ao túnel. A experiência os mudou profundamente, e a história que contaram, apesar de incrédula por muitos, foi um testemunho perturbador da realidade do sobrenatural. E o que dizer sobre os relatos de moradores de hotéis e pousadas mais antigas, especialmente aqueles próximos aos valões e córregos que cortam a cidade? Alguns hóspedes afirmam ter sido acordados no meio da noite por um choro indistinto, que parecia vir de fora, mas que ao mesmo tempo soava como se estivesse dentro do próprio quarto. O ar se tornava pesado e denso, e uma sensação de profunda tristeza e desespero preenchia o ambiente. Relatos de objetos se movendo sozinhos ou de portas rangendo sem explicação também são comuns nesses locais, atribuídos à energia errante da Chorona em sua busca eterna. Há também a história de um coveiro, um homem velho e cético que trabalhava no cemitério local por décadas. Ele zombava das lendas, das superstições. Dizia que via mortos demais para ter medo dos vivos, ou dos que já se foram. No entanto, uma noite, enquanto fazia sua ronda noturna, ele ouviu o lamento. O som parecia vir de um canto afastado do cemitério, perto de uma fileira de túmulos antigos e esquecidos. Ele, com sua lanterna, decidiu investigar, movido por uma curiosidade incomum. Ao se aproximar, o lamento se intensificou, transformando-se em um choro agudo, quase um uivo de dor. O velho coveiro sentiu seus cabelos da nuca se arrepiarem, e um calafrio percorreu seu corpo. Sua lanterna falhou, deixando-o na escuridão total. Ele ouviu o farfalhar de algo se movendo entre as lápides, e o som de algo que parecia arrastar-se na terra molhada. Um cheiro peculiar, de terra úmida e flores mortas, encheu o ar. Quando sua lanterna piscou novamente e acendeu, ele apontou para o lugar de onde vinham os sons. Lá, ajoelhada em frente a um túmulo sem identificação, estava uma figura esguia, vestida de branco sujo, os cabelos longos cobrindo o rosto. O choro era inconfundível. Era a La Chorona. O coveiro, pela primeira vez em sua vida, sentiu um medo paralisante. Ele não fugiu, não conseguiu. Ficou ali, congelado, enquanto a figura parecia se levantar lentamente. Ela não olhou para ele, não fez nenhum movimento ameaçador. Apenas se virou e, com um lamento que parecia rasgar o próprio tecido da noite, flutuou entre as lápides, desaparecendo na escuridão mais densa. O coveiro nunca mais foi o mesmo. Ele se aposentou logo depois, e em seus últimos dias, ele sussurrava para quem quisesse ouvir sobre o lamento da mulher que buscava algo que nunca encontraria. A lenda da Chorona de Tijuana é, no fundo, uma parábola sombria. Uma história sobre a vulnerabilidade humana, sobre as escolhas desesperadas que a pobreza e o abuso podem levar, e sobre a crueldade que algumas almas podem infligir. É uma história que ecoa os lamentos de tantas mulheres perdidas na escuridão das grandes cidades, de mães que foram forçadas a fazer escolhas impossíveis, e de crianças cujos destinos foram selados pela indiferença do mundo. Ela é um lembrete de que as fronteiras não são apenas linhas no mapa, mas também cicatrizes na alma de um povo. Tijuana, com sua história complexa e sua natureza de fronteira, é um solo fértil para tais lendas. É uma cidade que respira vida e morte em igual medida, onde a esperança e o desespero coexistem em uma dança eterna.
E a Chorona, meus amigos, é o eterno testemunho dessa dualidade. Ela é a personificação da dor não resolvida, da busca incessante por algo perdido, do amor materno que transcende a própria morte. Ela é o choro da cidade, o suspiro de uma alma que se recusa a descansar até que a justiça, ou pelo menos a paz, seja encontrada. Ela é o aviso, o presságio, o lamento que nos lembra que, por trás das fachadas brilhantes, sempre existe uma sombra, um passado que se agarra ao presente. A história de Helena e de sua Chorona é uma advertência, uma voz do passado que nos sussurra que a crueldade humana tem consequências que podem ir além do túmulo, que o sofrimento, quando levado ao extremo, pode deixar marcas tão profundas que nem mesmo a morte pode apagar. E que, em Tijuana, o choro que vocês ouvem à noite pode não ser apenas o vento, mas o lamento de uma mãe, eternamente presa em sua busca, eternamente chorando por sua soul perdida. Então, da próxima vez que vocês ouvirem um som estranho, na noite, um choro distante que parece vir de lugar nenhum, e de todos os lugares, parem e escutem. Pode ser apenas o vento. Ou pode ser o lamento de A Chorona de Tijuana, lembrando-nos que nem todas as lendas são apenas histórias. Algumas são ecos de verdades sombrias, presas em um ciclo eterno de dor e busca. E que o medo, meus amigos, reside não apenas no que vemos, mas no que sentimos, no que nos assombra nas sombras da nossa própria imaginação. Este foi mais um mergulho no macabro, aqui no Rastros do Medo. Se você sentiu o frio na espinha, se essa história te prendeu do início ao fim, então, você sabe o que fazer. Deixe o seu like neste vídeo, para que possamos continuar explorando os cantos mais sombrios do mundo das lendas urbanas. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de caçadores de mistérios, não perca tempo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos aterrorizantes. E, se você quer mais doses de medo, confira este outro vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Ele vai te levar a uma nova jornada arrepiante. Até a próxima, e lembrem-se, os rastros do medo estão por toda parte. Basta prestar atenção.